Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das minhas 9 leituras de novembro. Já vão deixando aqui nos comentários pra mim os livros que vocês leram em novembro. Aproveitem e deixem também curtida aqui no vídeo, porque isso ajuda demais meu trabalho. Bora saber então o que foi que eu li nesse mês que passou? Já comecei o mês com uma leitura incrível e muito diferente de talvez tudo aquilo que eu li no ano. Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. É um thriller eletrizante na parte final da história, porque até ele se revelar nessa parte, é um livro que engana muito a gente, que deixa com aquela sensação de peraí, o que tá acontecendo? Pra quem assistiu filmes como Nós e Corra, a pegada é muito semelhante e a Alyssa Cole, uma autora que eu conheci através de romances contemporâneos, é muito habilidosa também nos thrillers e em conectar tudo aquilo que ela traz na história. Então esse aqui é um livro que ele se passa no Brooklyn. A protagonista, ela vive lá desde que ela nasceu e o que ela vê cada vez mais é o bairro dela se modificando com a chegada cada vez mais de pessoas brancas. E o que começa só estranho é que pessoas negras que moram por ali começam a desaparecer. Mas o que ela fica muito incomodada é em perceber como essa história do bairro, a história das pessoas dela, do povo dela, vai sendo cada vez mais apagada. Então ela quer fazer uma pesquisa histórica para poder trazer as raízes de fato do bairro e não deixar que essa história seja esquecida. Para isso ela vai receber a ajuda de um novo vizinho dela ali, um vizinho que é branco, que é um tanto quanto irritante, e a gente vê também a partir daí surgindo aos poucos um romance. Então esse aqui é um livro que ele vai trazer ares de suspense, de romance, de ação. Sério, vários elementos misturados. A autora trabalha muito bem em questões como racismo, como gentrificação, o capitalismo e a questão da propriedade, como tudo isso aparece conectado. A protagonista é muito marcada pelas diversas violências também que ela sofreu ao longo da vida e que aparecem também demonstradas, né, na violência sofrida pelo povo negro. E essa luta, esse ato de resistência em não se deixar ser apagado pela história, pelas pessoas brancas na história. A protagonista, ela guarda também os seus segredos, assim como o protagonista. O livro traz a narrativa e a perspectiva dos dois intercaladas entre os capítulos, e isso também funciona aí como uma forma do suspense da história, da gente não saber exatamente tudo que tá acontecendo, o que essas pessoas estão guardando, até que quando a gente tem a revelação, a gente tem momentos de reviravolta na história, e a gente vê essas camadas desses personagens que foram muito bem desenvolvidos. É um livro em que a paranoia também se faz muito presente, é um importante aspecto de tensão na leitura, e foi um livro que eu amei. Mais uma vez eu fiquei muito encantada por toda a desenvoltura e habilidade da Alyssa Cole em trazer fatos históricos, em mesclar gêneros diferentes. E de novo, eu conheci a autora por Teoricamente Princesa, que é uma comédia romântica, um livro totalmente diferente desse, e ela se saiu muito bem nos dois. É muito gostoso a gente acompanhar trabalhos de autoras tão versáteis assim. Emendei mais um suspense depois, aqui um romance policial dos clássicos, e A Punição para a Inocência, da Agatha Christie. Esse é o 50º livro da Agatha Christie, a Dama do Crime, que tem mais de 80 livros publicados. É um dos livros dela que ele não traz, né, como protagonistas alguns dos personagens icônicos dela, como Poirot, a Miss Marple. Não, é um livro aqui único, sem conexão com outros. E mais uma vez ela demonstra, né, toda a habilidade dela em trazer uma história que surpreende, principalmente, né, como ela guia muito o nosso olhar para um determinado caminho, para que justamente ela consiga esse impacto da revelação, né? Porque quando as coisas de fato acontecem, a gente vê como a gente foi meio que manipulado por ela. E ao mesmo tempo, como as respostas estavam presentes ali na leitura. Aqui no caso a gente tá falando de um homem que ele foi acusado de ter matado a própria mãe e depois de ter sido preso, ele morreu na cadeia. Acontece que ele foi acusado injustamente e a testemunha que poderia ter provado a inocência dele na época tinha sofrido uma concussão, não pôde então, né, alegar em defesa dele e tá voltando agora depois de 2 anos porque ele quer pelo menos limpar a imagem desse homem que foi condenado injustamente. Só que quando ele faz isso, a família, que era pra ter ficado feliz, de repente se demonstra o oposto disso. E aí o personagem fica, né, com aquela dúvida de o que tá acontecendo e começa a desconfiar que algumas daquelas pessoas seja de fato a pessoa responsável pelo crime. Tem vídeo resenha aqui no canal falando um pouco mais das minhas impressões sobre o livro, e uma das coisas que eu comentei, né, é como o texto da Agatha Christie é rico, como ela vai deixando
referências, como ela coloca links ali, por exemplo, entre nome de personagens e a personalidade deles. Então é um texto que, fazendo uma leitura mais atenta, a gente consegue absorver muita coisa. Isso sem deixar de ser uma leitura leve e que agrada muito pela própria resolução do crime como um todo. Esse é um dos fatores que eu gosto muito dos livros da Agatha Christie. Mesmo que ela esteja falando de crimes, de assassinato e tal, ela sempre tem esse tom mais leve, não é nada sangrento ou pesado. A terceira leitura do mês foi a leitura conjunta com os membros daqui no canal, que é o 7 Minutos no Paraíso, o primeiro livro da série Amores Australianos da Vitória Gomes. Nessa série, cada livro vai trazer como protagonista um diferente irmão, um diferente casal. Então são livros que você pode ler de maneira separada, mas que acaba sendo mais gostoso quando a gente lê em ordem e lê todos, porque a gente fica mais envolvido naquele universo. Nesse primeiro livro a gente tem a história da Sarah e do Luke. A Sarah é uma jornalista de esportes que mora no Canadá e ela recebe uma tarefa, ela recebe um trabalho a ser feito na Austrália, meio que da noite pro dia, e ela acaba se mudando pra lá, o que revira a vida dela completamente. Chegando lá, ela vai conhecer o Luke, que é o dono de um café. Ele é daqueles que tem vários relacionamentos casuais, mas ele não é boy lixo, tá, gente? Ele sempre deixa muito explícito, ou ao menos ele tenta deixar explícito pras pessoas qual é a intenção dele. Ele não é daqueles de tratar mal as pessoas, ele só não tá interessado em se envolver amorosamente com ninguém. Como a Sarah também não tá afim, não tem espaço na vida dela naquele momento pra isso, os dois se dão muito bem, porque eles também têm uma química muito grande. O livro, ele foca muito no romance dos dois, mas ele traz também a perspectiva do trabalho da Sarah. Ela vai se envolver numa reportagem investigativa, o que dá um tom mais interessante pra leitura. A partir disso, e por conta das próprias características da Sarah e do próprio relacionamento que é desenvolvido ali, a Vitória trabalha, né, temas envolvendo machismo na sociedade, né, como isso afeta a vida de diversas mulheres. A Sarah, além de ser mulher, é negra e gorda, então ela tá completamente fora dos padrões. É alguém que precisou se fortalecer muito ao longo da vida dela, justamente, né, por conta de todos os preconceitos que ela já sofreu. E ela é uma mulher extremamente empoderada, o que foi uma das coisas que eu mais gostei na leitura. A Vitória, ela mostra muito bem, né, como muitas vezes as mulheres, né, como nós somos orientadas a ter que viver um relacionamento, a desenvolver uma dependência, ou ter aquela noção, né, de que sem um relacionamento nossa vida não é completa. E por todos os posicionamentos da Sarah, a gente vê que as coisas, né, não são bem assim. Ela não deixa que um homem seja maior do que ela na vida dela, o que não significa que ela não esteja aberta a ter um relacionamento e que isso não possa somar na vida dela, mas é isso, precisa somar, não ser maior do que ela é. A Vitória também discute temas como rivalidade feminina, que ela faz muito bem na leitura, tudo isso com uma linguagem muito leve, muito divertida, muito envolvente. Os diálogos entre a Sarah e o Luke são deliciosos, e o próprio rumo é um romance hot, então ele é um romance adulto, fica aí, né, o lembrete de ser mais de 18 anos, mas o próprio rumo que ela dá pra história, os elementos que ela coloca nessa parte, fogem do convencional. Já tem algo que acontece ali no começo do livro que eu não tava esperando, que deixou a história muito engraçada e que de novo quebra com esse padrão que a gente costuma encontrar em livros eróticos. Eu terminei o livro encantada pela leitura e com muita vontade de continuar lendo a série, porque eu já amei os personagens. Depois eu li mais uma comédia romântica, que foi o Muito Além do Infinito, da Jill Mansell, que faz parte da coleção Romances de Hoje, da editora Arqueiro. A Jill Mansell é uma das autoras que eu mais gosto desse selo, porque ela tem uma escrita que é muito envolvente. Livros que eu consigo ler muito rápido, que eu me envolvo muito rapidamente com a história, e com esse não foi diferente. Aqui a protagonista, ela tinha um casamento dos sonhos, até que o marido dela morre num trágico acidente. O livro começa com essa noite do acidente, e depois ele corta para um ano depois, né, com a vida dela como ficou após essa perda horrível que ela passou. E a grande questão é que o sogro dela, ele tá muito empenhado em ajudar ali a Nora, em fazer com que ela volte à vida, e ela tá vivendo num apartamento com condições precárias, que ela não quer sair de lá por conta da ligação que ela sente com o marido, e o sogro dela meio que força ela a mudar para um outro bairro, um bairro muito melhor, e a vida dela vai se desenvolver a partir dali. Esse livro tem um toque assim diferente, porque essa ligação que a protagonista sente com o marido é uma ligação real, ela continua conversando com ele, ela mantém uma imagem mental do marido dela viva ali, então ela interage com ele, e essas interações com ele estão entre as coisas que eu mais gostei, né, no livro, porque são interações muito carinhosas e ao mesmo tempo muito divertidas, então dá aquela sensação agridoce na gente, porque é um tema triste, mas mesmo que o livro parta de uma situação muito triste, ele continua mantendo essa leveza dele, não faz com que o livro fique melancólico, e ele é muito característico da Jill Mansell no sentido de ele trazer vários personagens diferentes, então a gente tem vários núcleos de histórias
acontecendo, que deixam a trama mais rica e trazem mais acontecimentos, então, e também tudo recheado com muita leveza. Porém, foi um livro que eu acabei me decepcionando, porque eu acho que ele é daqueles livros que não envelheceu bem. É um livro que foi publicado em 2011, que não faz tanto tempo assim, mas de 10 anos pra cá, a gente teve um avanço muito grande em discussões, principalmente de cunho social. Ideias que modificaram muito, né, da nossa visão de mundo. Então tem comentários, tem piadas aqui que em 2011 não eram legais, mas a gente não tinha essa noção, então eram coisas que passavam, só que agora elas não passam mais. Então, e não foi foram vários comentários que eu achei assim bem complicados, bem problemáticos, que acabaram realmente me incomodando. Então, assim, por esse lado eu já fiquei decepcionada com a história e pelo próprio lado de desenvolvimento de história, não tem tanta coisa assim que acontece. Ele é um livro gostoso, é um livro pra você passar o tempo, mas não é nenhuma história assim que ela vai ter grandes altos e baixos, ou aquela história que quando você termina você sente que te marcou. É um livro que pode funcionar, que é legal pra você passar o tempo, mas que não trouxe nada demais, sabe? Então eu fiquei com aquela sensação de que eu não ter lido o livro também não teria feito diferença na minha vida. E por causa disso eu acabei me decepcionando, porque eu esperava que o livro pelo menos pudesse me proporcionar uma leitura mais gostosa, mais prazerosa. Depois eu li um romance de época que tem toques aí de conto de fada e que tem características diferentes pro gênero como um todo, que é o Notas de Prisão e Liberdade, da Patrícia Azevedo. Aqui a gente tem uma protagonista, a Laura, que ela é musicista, e a família dela cobra ela demais, justamente porque ela é aquela personagem à frente do seu tempo, que ela não tá interessada em casar simplesmente, né, pra cumprir um compromisso, ela quer se casar por amor, mas principalmente ela quer muito fazer algo da vida dela para além do casamento. Ela quer seguir, por exemplo, carreira na música. E a gente tá falando de uma jovem no século XVIII em que isso era completamente inimaginado. Então a família dela fica muito no pé dela ali. E quando a mãe dela faz com ela uma viagem para casa de uma amiga, porque ela e essa amiga pretendem, né, casar a Laura com o filho dessa amiga dela e tal, é quando a história começa a tomar os seus rumos. E foi aí que a história me surpreendeu, porque até então a gente tem uma cara bem de romance de época mesmo, nada muito novo no pedaço. Mas a história, ela vai agregar também elementos de fantasia, esse toque fantástico que vai trazer o diferencial pra trama e vai deixar o livro também com essa cara de conto de fada. Mas também um conto de fada diferente, porque a gente tá falando dessa personagem também super empoderada e as decisões, as escolhas que ela faz ao longo do livro diferem um pouco do que a gente esperaria de uma princesa em conto de fada esperando ser salva pelo príncipe. Foi um livro muito gostoso de ler, eu li em uma tarde, eu comecei a ler um pouquinho ali antes do almoço, terminei antes do final da tarde, então foi um livro que fluiu muito bem. Embora ele seja de época, ele não foca numa época específica, inclusive ele tem um pano de fundo que é fictício, ele não passa, né, em uma cidade, país ali específico e tal, porque o intuito é só dar essa cara de romance de época, não é focar na época, retratar de fato um período. Gostei muito da protagonista, gostei das reflexões que a autora coloca ali e principalmente de como foi uma leitura gostosa e envolvente. Tá disponível também no Kindle Unlimited. Depois eu fiz uma leitura super diferente, que é um livro também bem curtinho, de menos de 50 páginas, mas que embora ele seja rápido, não significa que ele não seja profundo. Aliás, ele é um livro que tem bastante conteúdo, que é o Incorpórea, Memórias e Introspecção de um Processo Criativo, da Verena Kael, e que ele é um livro de artista. A Verena, ela é artista, ela é roteirista, e em 2017 ela realizou a exposição Incorpórea, que são peças de gesso moldadas no próprio corpo dela, e esse livro agora, o Incorpórea, ele traz não só o processo criativo dela para desenvolver essa exposição e fazer essa arte, mas ele em si funciona também como um objeto de arte também, a forma como ela trabalha as palavras, como ela expõe os pensamentos, os sentimentos, as reflexões, mescla com diferentes referências ali, tudo isso é também um trabalho artístico, então funciona como um complemento às peças de gesso que ela fez, mas o texto em si é a arte também. Ele é um texto muito rico, como eu falei, né, porque ele traz muitas referências, seja de ciências diversas, biológicas, humanas, a psicologia, política, diversas referências artísticas, mescladas às reflexões da Verena, a compartilhamento de situações dela muito íntimas, de momentos que ela passou na vida e que fizeram com que ela acabasse desenvolvendo essa arte, né, que ela fizesse a modelagem de gesso, e que, portanto, é um texto muito introspectivo, muito pessoal, mas ao mesmo tempo que é possível estabelecer muitas conexões com ele, porque quando ela
fala, né, de uma forma tão honesta das próprias emoções, dos sentimentos, dos momentos de confusão e tudo mais, a gente pode estabelecer conexão com essas partes também. É um livro que vai falar muito também do aspecto da memória, daquilo que já foi, como essa arte dela é um registro daquilo que já foi e que não mais existe, e que também fazem parte de todo esse processo de crescimento dela. Ela compara muito a arte em gesso dela com o exoesqueleto de um crustáceo, porque um crustáceo, durante o período de crescimento, ele precisa trocar de exoesqueleto, o esqueleto dele é externo ao próprio corpo, para que ele possa crescer, porque, né, fechado naquele esqueleto que não mais cabe nele, ele morreria, então ele tem que deixar essa carapaça para poder construir outra. E é basicamente assim que ela encara também a própria arte. Tem vídeo resenha aqui no canal falando um pouquinho mais de tudo aquilo que você encontra no texto. Depois foi a vez de conhecer a escrita de um autor bastante renomado no cenário nacional, que é o Marçal Aquino, com Baixo Esplendor. O autor ficou muito famoso com Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Ele é um autor que assina vários títulos da coleção Vagalume, uma série infanto-juvenil que eu sou apaixonada. E o Baixo Esplendor, então, é o retorno dele aos romances adultos depois de 16 anos, porque ele tinha publicado Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios em 2005. Aqui a gente tá falando de um livro que se passa no início dos anos 1970, durante um dos períodos mais violentos da ditadura militar, e traz como protagonista o Miguel, que é um policial que trabalha infiltrado e ele tá numa missão, e a gente vai vendo os laços que ele desenvolve ao longo dessa missão, porque ele cria laços de amizade com os criminosos que ele tá investigando, e mais do que tudo, ele se apaixona pela irmã de um deles, com quem ele desenvolve uma relação extremamente tórrida. Esse é um livro em que violência, paixão, o sexo, tudo isso aparece muito interligado. O Marçal Aquino, ele tem uma escrita que ela é muitas vezes crua, muito direta. Ele faz muitas referências, alusões a questões do corpo. Então o livro ele é dividido em 3 partes: suor, sêmen e sangue. E cada uma delas representa muito do que a gente vai encontrar no livro. É um livro muito envolvente a partir do momento que você adentra nesse universo. Assim como esses elementos aparecem misturados, como eu mencionei, né, a violência, a paixão e tudo mais, a gente vê essa mescla também na narrativa, porque narrativa e diálogos não aparecem divididos, né? Eles só aparecem divididos apenas em parágrafos, né, em linhas diferentes, mas os diálogos não são sinalizados por aspas ou por travessão. Então isso mostra essa fluidez, esse envolvimento, e como não existe muita separação entre o policial e essa máscara que ele cria, porque na verdade Miguel é o nome que ele usa infiltrado, a gente não fica sabendo qual é o nome real dele. Tudo isso porque ele tanto permanece uma incógnita pra gente, e porque esses papéis que ele cria acabam se mesclando nessa formação de identidade dele. Ele acaba sendo meio que as duas coisas juntas. Então, embora a gente tenha também esse romance muito intenso sendo retratado aqui, ele é um livro policial, vai ter passagens que vão ser mais pesadas. Eu gostei muito de ver como o Marçal Aquino trabalha tudo isso, e principalmente também a linguagem que ele utiliza, porque mesmo ele tendo essa linguagem muitas vezes mais crua, mais bruta, que trazem muito, né, desse universo que ele tá, ela também tem um aspecto sensível, poético e muitas vezes. A gente vê o autor fazendo uso de repetições em algumas passagens, né, o que indicam essa característica cíclica da vida do Miguel, de como às vezes ele não consegue escapar de algumas situações, como elas voltam, né, a acontecer. E de novo, eu gostei muito das conexões que ele estabelece com as questões de corpo. Ele é um livro muito sensorial, seja visual, seja olfativo, seja tátil também. Finalizei o mês fazendo 2 leituras de não ficção. Uma delas foi uma leitura bem rápida também, mas extremamente recomendada e muito necessária, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Esse livro, na verdade, ele é um compilado de 3 palestras que o Ailton Krenak deu. Normalmente, os livros assinados por ele, né, são compilações, né, de falas dele. Ele é alguém que se expressa mais através da oralidade do que da escrita. Já tinha lido ano passado outro livro dele, que é um e-book que está disponível gratuitamente na Amazon, que também foi incrível. E esse aqui foi mais um compilado, assim, de tapas na cara e, de novo, leitura extremamente necessária. Basicamente, o que o Ailton faz aqui é questionar a ideia de humanidade. Quem é esta humanidade que a gente considera como humanidade? Existe uma humanidade apenas? Nós somos unos assim? Ele fala muito das diferenças existentes entre os diferentes povos, o quanto isso deveria ser respeitado. E ele foca muito nas questões indígenas, né? O Ailton Krenak é indígena, no quanto os povos indígenas vão sendo apagados, principalmente também porque eles não fazem parte de um sistema que tenta cada vez mais nos dominar. Ele ressalta a importância das lutas indígenas, o quanto isso é importante como um todo, porque os povos indígenas são principalmente os responsáveis, né, pela manutenção do meio ambiente e manter as terras originárias da terra
esse lugar em que a gente vive e que tá sendo cada vez mais depredada, destruída. E sem terra, gente, a gente não tem lugar pra viver. Então, assim, a luta indígena é a luta de todos nós. Porque, de novo, sem mundo a gente não vive. Então ele relembra pontos extremamente importantes e que às vezes é muito fácil a gente se esquecer, principalmente vivendo numa sociedade que preza tanto o consumo e o quanto esse consumo também funciona como apagamento das nossas próprias identidades e subjetividades. E o quanto faz, às vezes, a gente perder a noção de certas coisas que são extremamente relevantes na vida. Então, assim, ele tem uma fala muito didática, é um livro muito tranquilo de você ler, mas que é carregado de ensinamentos e de reflexões que assim a gente precisa ter pra ontem. E a minha última leitura do mês, minha última leitura de não ficção, na verdade foi um livro que eu comecei a ler no começo do ano, que eu planejava ler um pouquinho assim por semana e não consegui. O livro ficou parado meses aqui sem nem encostar nele. E agora no final do mês eu falei, não, eu vou terminar esse livro hoje, foi o que eu fiz, que é o Como Funciona a Ficção, do James Wood. É um livro, então, sobre literatura, sobre escrita, mas que funciona também pra quem gosta de ler e quer ter um outro olhar sobre as leituras. O James Wood, ele discorre sobre diversos aspectos que fazem parte de um texto, seja desenvolvimento de personagens, narrativa, trama, uso de detalhes, diálogos, enfim, diversos elementos que fazem parte ali de uma história. Ele analisa como muitos autores bem-sucedidos trabalharam esses romances. Ele foca principalmente nos romances realistas, romances modernos, a partir ali de Gustave Flaubert, né, com Madame Bovary, enfim. Então ele tá falando desses romances realistas, né, que tem aí um intuito, né, de trazer uma representação da realidade, e que a partir do qual a gente tem diversas outras vertentes. Foi um livro que ele trouxe pontos muito importantes, foi um livro que eu uso como estudo. Eu gosto muito de ler livros, né, sobre escrita e tudo mais, porque, enfim, eu escrevo e é o meu ofício e eu preciso estar sempre estudando e pensando a respeito da minha própria escrita, mas que, como eu mencionei, pode ser interessante também para quem tem interesse como leitor, ter esse outro olhar pelas histórias, conseguir ter esse olhar mais atento e perceber, né, o que os autores utilizam, como eles utilizam para desenvolver as narrativas. Contem pra mim nos comentários dos livros que eu li, quais chamaram mais a atenção de vocês, quais deles vocês já leram também, quais foram as impressões de vocês. Como falei no comecinho do vídeo, quero saber também os livros que vocês leram em novembro. Pra você que ficou aqui até o final do vídeo, já deixa sua curtida, meu muito obrigada por assistir até o fim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.